Em Curitiba, o BRDE apresenta o Palacete dos Leões. Mais que uma casa, um símbolo, marco da riqueza do ciclo da erva mate e ícone da arquitetura do início do século passado. A antiga residência da família Leão é hoje um endereço onde a cultura convive com o conhecimento, a sustentabilidade e a inovação. Espaço Cultural BRDE. Aqui, história e arte moram juntas. A proposta de hoje é falarmos um pouco sobre o programa Circuito Ampliado Acervos em Circulação, um programa de cooperação institucional entre o Espaço Cultural BRDE Palacete dos Leões e o Museu Paranaense. Bom, a questão é de longa data a relação entre essas duas instituições. O Museu Paranaense, um dos fundadores do museu, foi o pai do Agostinho Hermelino de Leão, o Leão Júnior, que foi o primeiro morador aqui do Palacete, junto com a Maria Clara. O pai dele, o desembargador Agostinho Hermelino de Leão, foi um dos fundadores do Museu Paranaense, um dos museus mais antigos do país. Essa relação na origem do museu, depois ela vai ser reforçada pela ida de boa parte do acervo da erva mate, especialmente o acervo da Leão Júnior, para o Museu Paranaense. Então, existe um acervo importante sobre a erva mate, que fica ali dentro da coleção do museu, e esse acervo ele faz parte de uma linha de pesquisa estruturada nessa cooperação. Fruto dessa parceria, surgiu esse programa e surgiram duas exposições e uma série de iniciativas relacionadas a esse contexto da pesquisa. Uma primeira exposição, que está lá no Museu Paranaense, já aberta para visita, se chama Eu, Memória, Eu, Floresta, História Oculta, que vamos ter alguns vídeos que vão demonstrar um pouco mais sobre as linhas de investigação, as forças que estão colocadas dentro dessa iniciativa que foi operacionalizada, trabalhada pelo núcleo curatorial do museu. Olá, sou Richard Romanini, diretor artístico do Museu Paranaense. Eu vou falar um pouco sobre o projeto Circuito Ampliado Acervos em Circulação, desenvolvido em colaboração com o Espaço Cultural BRDE. Nas semanas passadas, o museu começou a divulgar um pouco do projeto, disponibilizando conteúdos e criando algumas atividades online. E agora vai dar continuidade ao projeto com a mostra Eu, Memória, Eu, Floresta, História Oculta. No projeto, o circuito contará com 2 espaços expositivos distintos. Então, além da mostra aqui no MUPA, o Palacete dos Leões, que é sede cultural do BRDE aqui em Curitiba, também receberá a exposição Narrativas e Poéticas do Mate, a partir do começo de 2021. E essa mostra também se estrutura a partir do acervo do Museu Paranaense e conta também com o apoio dos departamentos de arquitetura e de design do museu. A ideia da mostra nasce a partir de uma curadoria coletiva, em conjunto com a curadoria científica dos departamentos de pesquisa do museu, e propõe olhares diferentes sobre obras, objetos e documentos históricos, materiais arqueológicos ou de caráter antropológico relacionados à erva mate e provenientes do acervo do museu. A mostra Eu, Memória, Eu, Floresta, História Oculta tem como perspectiva os usos e os saberes dos povos indígenas do Sul em relação à erva mate, os primeiros locais de cultivo, as florestas, o manejo e o beneficiamento da planta por pequenos produtores, assim como aspectos ligados à representação científica e artística da erva mate ou da natureza de maneira mais geral, por
viajantes, naturalistas e artistas brasileiros e estrangeiros. Fazem parte, então, da exposição um amplo conjunto de fotografias, peças tridimensionais, assim como um pequeno conjunto de reproduções de gravuras do Debré. E eu gostaria de citar também uma fotopintura emblemática da família Caingangue, que é retratada em visita ao Museu Paranaense em 1903. Temos peças ligadas também a técnicas de reprodução, como clichês para fotografias em publicações. E chegamos até a foto do Caio Reiswitz, que abre para uma leitura mais mnemônica, né, das relações entre o homem e o mundo natural, com um tensionamento visual entre a potência da mata e uma visão artificial dela. Outras peças interessantes, importantes da mostra são uns carimbos guarani do século XVII, que eram usados para pintura corporal ou em tecido. Então aqui também tem algo ligado à reprodução, né? O carimbo é usado para uma representação múltipla, né? Até chegar à obra do artista indígena wapixana Gustavo Caboclo, que de maneira poética propõe uma atualização da história indígena ligada à erva mate, questionando o lugar dos saberes dos povos originários em contraposição à história oficializada pelas instituições museológicas. Eu me chamo Gustavo, eu sou artista do povo wapixana de Roraima e estou aqui nesse cruzamento, aqui no sul, na região sul, no Paraná. Estamos aqui no Museu Paranaense, né, a convite para olhar essa história da erva mate, né? Então me vejo num cruzamento nesse lugar, trazendo essa presença e tentando olhar um pouco essas vozes que vêm aqui de dentro do próprio museu e trazendo uma resposta, né? Então a gente atravessa um tempo de recontar, de recantar, de reencantar, de acordar, né? Abrir os olhos da planta, olhar essa história da região sul, né? E retrabalhar essa ideia que é o quê? Que a erva mate é indígena e ela é nativa, né? Ela é uma planta daqui, onde os povos nativos eles têm uma intimidade aí milenar e estamos aqui para também escutar e aprender com a própria planta. Eu acredito que esse espaço que temos aqui de território dentro do museu, ele abre um campo de diálogo, né, de aproximação e de convite também, né, para que ouçamos realmente essa perspectiva da planta e a perspectiva e protagonismo dos povos indígenas. O campo da arte hoje ele tem sido esse lugar de trânsito, de deslocamento, de atualização, não só de histórias, mas como identidade e memória. Eu acredito que a gente precisa atualizar a memória da planta da erva mate. Precisamos recontar quantos pés de mate foram enviados, exportados, né, sem o respeito, sem a história de fato nativa, assim. E recontar quantos pés de araucária continuam, né, nessa jornada, atravessando o Atlântico, por exemplo. Porque essa é uma história presente, ela não é uma história de outro tempo, ela é de outro tempo e continua, né? A nossa história também, né? E é por isso a gente fala que o mate, ele é uma testemunha dessa paisagem, né? Ele possui essa memória e as instituições também possuem essa memória, né? O museu também possui essa memória, mas são olhares diferentes, eu acredito. Então, estamos aqui num encontro para ouvir, né? E eu acredito que não só essa ideia de recontar os pés ou recantar os pés, mas essa caminhada é uma caminhada
que realmente precisamos estar atentos ao momento presente, né? O momento presente dos povos indígenas nessa região sul, né? Estar atento com o presente dessa paisagem, não só a Amazônia, mas aqui a floresta atlântica, os mares, os rios, né? As nascentes que vêm aqui da serra e alimentam também o povo aqui de Curitiba, da cidade. Então precisamos estar atentos como a gente vem ainda atravessando essa transformação de paisagem, né? E as plantas realmente elas são as testemunhas e estão aí para nos ensinar, né? Basta a gente também se abrir e trazer um mínimo de respeito assim com essa presença nativa, né? Eu acredito que os povos originários aqui eles têm muito a oferecer, não só de história, mas de conhecimento e ciência. Por isso quando a gente fala sobre tomar mate, é sobre também tomar ciência dessas histórias, tomar ciência, né, de como essa planta ela foi não só colonizada e apropriada, mas ela possui aí a sua memória que persiste e continua, né, a trazer força para os corpos, né, continua a trazer a cura, a alegria, né, quando a gente ouve os nossos parentes Guarani daqui do Paraná, a gente entende isso, né, que a raiz da erva mate é uma raiz muito profunda. Então é preciso primeiro enraizar-se de um modo profundo para aí sim as suas plantas crescerem, né? E eu acredito que num campo simbólico é isso também, né? Se conectar a essas raízes para ter um diálogo com, né, as folhas sagradas, né? Não somente as folhas da contabilidade. Eu acredito que tem muitas histórias daqui que elas estão ainda nesse lugar, né, incontável, né, o não contado, não contabilizado. E eu acredito que a minha travessia aqui dentro desse espaço tem muito a ver com olhar essa recontagem, que é simples, né, que é sobre isso, sobre como a planta, a erva mate, ela é indígena, né? Então, é necessário esse respeito, eu acredito, né? Essa exposição aqui, que é a história oculta, né? Esse eu floresta, esse eu memória, como que conseguimos transformar também nesse nós floresta, né? Reconhecer esse organismo vivo, reconhecer os sujeitos, né? Também que cuidam e também cuidam dessa memória, né? Essa memória milenar. E tem esse respeito também, né? Quando a gente olha as imagens produzidas ao longo da história, seja a história da arte ou a história do mate, ou dos caminhos do mate, a gente consegue ver imagens, sim, né, nesta exposição, imagens da ciência, né, quando renomeiam plantas que têm os seus nomes sagrados e trazem novos nomes, novas referências, novas formas de categoria, que para os povos indígenas é diferente, né? É um outro olhar, é uma outra palavra, e essas palavras nos levam a outros lugares também, outros lugares de relação e respeito mesmo. Então, imagens como essa aqui, então, que a gente estava falando há pouco, que é uma presença indígena no museu, mas quando a gente vai olhar os detalhes, né, uma fotopintura, mas onde estão os nomes, né, os nomes dos sujeitos? Onde está o nome que seja do autor também, mas olhar como essa pintura ela foi pensada, assim, né? Esses corpos de frente e de lado, né? Como se fosse uma objetificação dos corpos também, né? Onde o corpo não está ali à vontade, né? Ele não está como numa roda de mate pela manhã na aldeia, né? Ele está ali numa passagem que é um lugar de desconforto, onde o corpo está pousando de frente e de lado, como se tipificasse, né, as figuras indígenas, assim. E a história, né, seja a história da arte ou do jornalismo ou da fotografia feita por não indígenas, se reforçou muito desses estereótipos, né? Por isso que eu acredito que é importante estarmos aqui trazendo uma presença indígena no museu, o diálogo, ampliando esses diálogos, né, entre povos, entre rodas de mate,
para falar isso, né, que é indígena a erva mate, sim, e temos muito a aprender com essa planta e os povos aqui da região sul. Exigências da mata, são muitas as exigências da mata. Bom, sobre o trabalho apresentado aqui no Museu Paranaense para essa exposição, então trouxe, né, essa proposta de um sopro que é o próprio vento, né, o sopro de 500 pés de mate, né, carimbar, essa repetição, né, então produzir um carimbo, que é o pé de mate, e é uma resposta à própria figura, essa figura aqui, que é a representação botânica, científica, transformar essa figura, atualizar essa figura, trazer o pé de mate, né, para dentro dessa imagem. E essa ideia de repetição, então, né, trabalhar a partir dos cadernos contábeis, né, cadernos de contabilidade que foram descartados, e trabalhar essa memória da repetição, do pé de mate. E são 500 páginas ali, então essa repetição de 500 pés de mate, né, como se fosse essa memória que vai se propagando e se repetindo e se reencontrando nas rodas de mate, né. Então, o projeto mesmo foi, né, fazer essa ação, esse exercício de carimbar aqui no museu mesmo, nessa paisagem do museu, e aí deslocar essa paisagem também, né? Então fomos até a Serra do Mar e fomos até o litoral aqui do Paraná. Então foram 3 paisagens em diálogo, como se fosse um desses caminhos do mate, atravessando várias dessas arquiteturas do mate. E o primeiro caderno, então, é esse sopro, né, 500 pés de mate. E o segundo caderno é o caderno da onça, onde traz uma repetição da caminhada, né? Então são 7 carimbos, né, cada um com um pedaço de uma caminhada, e quando eles são colocados em sequência a gente consegue ver os pés caminhando, né, nessa paisagem, que é a paisagem milenar do mate, né? Então quando a gente junta esses cadernos, a gente consegue iniciar um diálogo sobre como recontar, né, recantar, recontabilizar esses pés de mate, reencantar. E é isso, no vídeo vem essas imagens em sequência, assim, para a gente ver um pouco, pelo menos num fragmento, assim, como que essas imagens estão ali se repetindo, né, nesse tempo que é um tempo muito longo. E é um pouco disso, esse exercício de estar ali, né, ao vento, escutando, né, o vento, essa dificuldade de estar ali trabalhando as folhas, né, essas folhas que o vento mesmo quer dar conta de atravessar para a próxima página, e estar ali também dialogando um pouco com esse tempo ali de pegar e fazer um carimbo por página, e essa repetição mesmo. Então é um pouco sobre isso e muito sobre um convite, né, um convite para as rodas de mate, um convite para escutar a erva mate, né? Um convite para escutar os povos nativos aqui do sul, da região sul, e os caminhos sagrados da mate, né? Que a gente sabe quais são, é isso, né? Os caminhos tradicionais da mate, é indígena a erva mate. E é para realmente essa energia circular. E é só isso mesmo. É só isso mesmo. Para o Palacete, são 3 percursos expositivos, ou 3 eixos narrativos, né, e poéticos, que essa que é a proposta dessa exposição. Bom, existe uma sala botânica com essicatas que advêm do Museu Paranaense, mas são do Jardim Botânico, né, do Museu Botânico, e são essicatas que mostram a Ilex paraguariensis
numa catalogação realizada aqui em Curitiba, mas que vem do Rio Potinga, de São Mateus do Sul. Então, é muito interessante pensar esse universo da catalogação científica, entendendo que o ano de 2020 foi o ano que se marcou os 200 anos da classificação científica da erva mate pelo Auguste de Saint-Hilaire, e trechos do livro que foi traduzido pelo Davi Carneiro são expostos nessa sala botânica. A sala também traz uma questão muito interessante, pensando esse universo de significados que a erva mate proporciona em catalogações afetivas de significado. Com isso, nós fizemos uma caixa de ressonância ou uma caixa de memórias ervateiras, coletando depoimentos de pessoas variadas, localizadas não somente em Curitiba, que trazem memórias afetivas, suas memórias sobre a erva mate. Então, essa sala botânica, ela tem o propósito de pensarmos essa planta que, dado que a classificação botânica pelo Saint-Hilaire não é um ponto zero, né, da história da planta, e sim mais uma narrativa acoplada a essa planta, né, que é ancestral, e nisso vocês vão ter uma força bastante importante de investigação, de poéticas estruturada no Museu Paranaense também. Nós estamos aqui na sala Trânsitos Culturais, que faz parte da exposição Poéticas e Narrativas do Mate. Aqui nessa sala, nós temos 2 grupos de objetos que foram selecionados. Algumas medalhas que atestam da participação do Paraná nas feiras industriais internacionais da virada do século e um conjunto de rótulos que eram afixados nas barricas de erva mate. O final do século XVIII, começo do século XIX, foi um período que viu a prosperidade do ciclo da erva mate tomar corpo. E junto a isso, teve um movimento de levar o mate para fora do seu circuito local. Essas medalhas aqui expostas, elas são testemunhas, são prova da circulação da erva mate nesse circuito internacional, da participação da Comissão Paranaense, que levava a erva mate para diferentes eventos de grande porte. Essas feiras internacionais, elas eram como uma meca da peregrinação desse ciclo industrial moderno. Nesses eventos, as nações, agora modernas, mostravam as suas inovações, os seus produtos, tanto agrícolas quanto os produtos mais industrializados, e o Paraná levava o mate a esses eventos. Nós temos aqui desde a medalha que foi presenteada à Comissão Paranaense pela participação na Feira Internacional da Filadélfia, também chamada de Feira Universal da Filadélfia, de 1876, até a medalha que foi proveniente da Feira Industrial do Paraná de 1932. Juntamente com essas medalhas, nós selecionamos uma série de rótulos ervateiros que foram produto decorrente da necessidade de uma melhor apresentação da erva mate nesses eventos internacionais. Esses rótulos possuem um elemento em comum. A seleção aqui são rótulos que apresentam na sua composição pictórica a paisagem. Então, a gente tem vários exemplares de como a paisagem que era ligada ao imaginário ervateiro era representada. Isso, obviamente, em alguns casos não equivale à realidade do contexto rural ou do contexto ligado ao ambiente de consumo ali da erva mate, mas tem um apelo um pouco romântico até do que significa esse imaginário ervateiro que estava sendo construído nessa época. Nesse momento em que essas nações modernas apresentavam os seus produtos, esse diferencial regional era alguma coisa que era apresentada como realmente um diferencial, uma coisa a mais que tornava aquele produto especial. Esses rótulos foram desenvolvidos para substituir os surrões de couro nos quais o mate era transportado. Quando o Paraná começou a participar com o mate nessas feiras, passou a se utilizar barricas de pinho, de araucária, sobre as quais era fixado essa etiqueta redonda.
Essas etiquetas continham informações do importador da erva mate e muito da composição formal dessas etiquetas eram exigências dos próprios importadores. Nós temos uma série de elementos aqui que mostram influências estrangeiras, a representação feminina, e esses rótulos são emblemáticos de uma tecnologia que também estava surgindo nesse momento, que era a litografia, uma forma mais industrializada de impressão, que permitiu a utilização de cores, agora modernas, e permitiu esse volume de impressão que agora era economicamente mais atrativo para essas empresas. Apesar do mate não ter conseguido alcançar esse sucesso comercial almejado nas Américas, na América do Norte, na Europa, essa movimentação, esse transitar do mate pelos mercados internacionais fez com que uma série de processos fossem melhorados e que o discurso atrelado à imagem do mate também fosse mais elaborado. O mate sempre teve o seu vigor econômico, focalizado aqui no eixo cisplatino, Uruguai, Paraguai e Argentina, mas é inegável que esse trânsito cultural da erva mate levou o imaginário do mate para além do estado do Paraná. A casa, o Palacete, ele foi a residência do Agostinho Hermelino de Leão Júnior e da Maria Clara Abreu de Leão, fundadores, né, do icônico Chamate Leão, fundadores da empresa Leão Júnior, e ambos foram retratados pelo pintor Alfredo Andersen. São retratos, não sabemos ao certo a data, né, desses retratos, mas ambos pinturas a óleo. E o que é muito interessante dessa exposição é que pensá-los aqui na sala trazer, né, os originais aqui para a Sala da Lareira, para ficarem expostos aqui no Palacete, nos trouxe um olhar para o trabalho do Andersen, tentando buscar outras abordagens que ele tinha dentro do trabalho para a erva mate. Com isso, nós elencamos algumas obras, alguns trabalhos do Andersen que trabalham com cenas de gênero, paisagens ligada à erva mate. O texto dessa sala é do Adolfo Montejo Navas e essa exposição está prevista para ser instalada no Palacete a partir de outubro. Então, nessa pesquisa sobre o trabalho do Andersen, nós nos deparamos com a Vista Geral de Curitiba, que é uma fotopintura de 1904 do acervo do Museu Paranaense e que é uma fotografia feita pelo Lins Maier, mas com a pintura do Andersen. O que nos chamou a atenção nessa fotopintura, que é uma panorâmica de Curitiba desse período, é a presença do Palacete e também do torreão do Palacete. Existia uma dúvida de quando esse torreão, essa torre, né, que tem um mirante ali no Palacete, ela tinha sido edificada. Então, essa pesquisa nos levou a essa data, né, de que em 1904 o torreão já havia sido construído na casa. Nessa torre do Palacete, o trabalho da artista Eliane Prolich, chamado Verde é o Verde, vai ser instalado, é uma instalação, um site específico que trabalha com esse universo da erva mate e vai estar também sendo aí inaugurado, aberto para visitação a partir de outubro, junto com esse eixo ligado ao Andersen e esse alargamento do circuito expositivo de longa duração aqui do Palacete. A Vista Geral de Curitiba é também um trabalho que vamos fazer uma reprodução, uma instalação, uma experiência ampliada dessa panorâmica de Curitiba. Então, a proposta é que nós possamos experienciar essa paisagem de outro modo em relação ao corpo. Então, a gente vai ampliar essa panorâmica. Então, são reproduções da panorâmica, mas que trabalham com outros tensionamentos na sua relação. Também compõe esse programa Circuito Ampliado, Acervos em Circulação, uma série de podcasts que foram veiculados nas redes sociais, tanto do Museu Paranaense quanto do Espaço Cultural BRDE, e que trabalharam com o patrimônio ervateiro. Foram 6 entrevistas com pesquisadores de diversas áreas e que nós exploramos por meio de entrevistas nesses podcasts. Esses podcasts vocês podem acessar nas nossas redes sociais e vale como um aprofundamento dessas relações da erva mate. Então agradecemos a cada um de vocês por estarem conosco aqui no Palacete,
o fato da gente pensar nessa semana já foi uma sensação de receber cada um de vocês aqui nesse espaço. Muito obrigada pela participação.